Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 24. Diz assim: Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mais uma vez, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Primeira parte do versículo. Porfiai por entrar pela porta estreita. No contexto, temos uma pergunta de um discípulo sem nome, no versículo 23. São poucos os que se salvam? Jesus, ao invés de responder à pergunta, ele conclama a todos a se assegurarem, todos os seus discípulos, a se assegurarem que farão parte desse número, por maior ou menor que ele acabe sendo. Isso, para Cristo, é mais importante do que qualquer cálculo, do que qualquer aritmética sobre aqueles que serão salvos ou que não serão salvos. Esse termo grego, para porfiar, também às vezes é traduzido em outras versões como esforçar, tem por fonte a palavra angústia e agonizar. A implicação é que é necessário muito esforço para entrar no reino dos céus, conforme Mateus 5:20, conforme Lucas 19:24. É também usada como um termo técnico para competir nos jogos. Compreendemos que para competir nos Jogos Olímpicos é necessário muito treinamento, muito esforço. Então, aqui não pode de maneira nenhuma ser um esforço de qualquer jeito, um esforço desanimado. Tem que ter dedicação. Só vai conseguir aquele que perseverar. A porta estreita aqui no Evangelho de Lucas não está explicada, mas ela é claramente a porta para a salvação. A palavra grega usada para o adjetivo estreito sugere dificuldade extrema, como se o indivíduo fosse exprimido ao passar por uma abertura. Usando o contexto do evangelista Mateus, ele afirma, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, em contraste com a implícita porta larga que conduz à perdição. Em Mateus 7,14 está escrito: estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta é estreita por demais para permitir que a pessoa entre com seu fardo, com seus pecados. Os pecados, os embaraços, eles têm que ser deixados mediante o arrependimento. O caminho é apertado. Vida cristã é negar a si mesmo. É o caminho da cruz, da disciplina, da santidade. E às vezes até mesmo o caminho do sofrimento. Está escrito em Atos 14:22. Importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. É Paulo o autor dessa frase. Ninguém entra por descuido na vida cristã vitoriosa. São aqueles que são ativos que tomam o reino de Deus por assalto. Mateus 11, verso 12. Agostinho faz uma pergunta: o que faz com que o caminho seja estreito? Ele mesmo responde: o caminho não é estreito por si mesmo, mas nós o tornamos assim, mediante ao insuflar do nosso orgulho, e depois ficamos zangados por não conseguirmos entrar, impacientes com os obstáculos que surgem, e revoltamos-nos ao ponto de fazer ainda mais difícil a nossa passagem. Qual o remédio? Aceitar e beber a desagradável, porém saudável taça da humildade. Segunda parte do versículo. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Isso indica que a companhia daqueles que vão entrar no reino de Deus, ela será seleta. São poucos os que entram por ela, por essa porta estreita. Quando se entra pela porta estreita, pode-se abrir mão do privilégio de andar com a maioria. Uma proposta aprovada pela maioria não é necessariamente a melhor. A experiência comprova que muitas vezes a maioria está errada. Foram 2 entre 10 espias que trouxeram um relatório verdadeiro acerca de Canaã. Os profetas e seus seguidores do Antigo Testamento sempre foram minoria. A maioria da nação judaica rejeitou o seu Deus. Se levarmos em consideração também sobre toda aquela multidão que julgou Jesus mediante as opções de Pilatos, foi a maioria que disse crucifica, foi a maioria que disse solte Barrabás, não se iluda, a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade, não é versículo bíblico. Esses muitos que não conseguirão entrar são aqueles que não procuram essa porta até que sejam tarde demais, como as 5 virgens nécias. A Bíblia fala que das 10, 5 eram prudentes e 5 loucas, ou nécias. As prudentes tinham azeite, as loucas não levaram o azeite consigo, e elas estavam na vigília, aguardando o noivo chegar. E por um momento todas adormeceram. Só que chegou perto da meia-noite e perceberam-se as nécias que não tinham mais azeite, não tinham reserva. E elas foram até as prudentes, pediram azeite. E as prudentes responderam que não era conveniente elas ajudar as outras e ficarem sem, mas que elas deviam ir até aqueles que o vendiam e comprar azeite por si própria. E quando elas foram, a Bíblia fala que chegou o noivo, as prudentes entraram e as nécias chegaram após a porta estar fechada. Tem muitas pessoas que reconhecem que o caminho é estreito. Tem muitas pessoas que entendem até porque o caminho é estreito. E até concordam. Só que querem passar pela porta na última hora. A história das 10 virgens nos mostra que quando as loucas chegam, já tinham azeite. Se prepararam. Mas a oportunidade tinha passado. Elas bateram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E não tiveram mais oportunidade para isso. Os que se esforçam hoje, entram. Nem aqui, nem em outro lugar, há qualquer indicação que os que buscam sinceramente se acharão incluídos no reino. Eles são incluídos no reino, eles fazem parte do reino. Há, porém, inevitavelmente, um limite de tempo quanto à oferta da salvação. O profeta Isaías escreve: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora eu encerro essa exposição com um contexto posterior de Lucas 13, 25 a seguir. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos, que praticais iniquidade. Não espere a porta se fechar. Devemos hoje nos esforçar para entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos comentários eu deixarei o link do texto escrito e estudado com as fontes bibliográficas. Você terá acesso a não apenas esse versículo, mas muito mais outros. Amém? Que Deus abençoe a todos.